Nesse vídeo, a gente vai aprender sobre condução, conexão e como improvisar no samba de gafieira. São habilidades muito importantes pra gente, mesmo que o dançarino seja iniciante. Portanto, são coisas que a gente trabalha desde o início das nossas aulas. Bom, o primeiro ponto importante é que essa dança é uma dança de improvisação. Tá na base. E se você agora só aprendeu a dançar por sequências, é porque tá faltando alguma coisa. E pra gente introduzir essa ideia de improvisação, a gente vai usar os dois elementos mais básicos do samba de gafieira, que são os dois passos que a gente considera os passos básicos. E é a partir deles que nascem todas as outras movimentações e as nossas ideias também vão se expandindo através dos mesmos conceitos, mas em passos mais avançados. Primeiro, nós vamos estudar a partir da estrutura do balanço, não é isso? Isso aí. E aí, eu vou voltar na aula 1. A gente gravou a aula 1, tá aqui no nosso canal. Então, se você ainda não assistiu, vai assistir. Inclusive, se você ainda não assistiu, se você tá chegando no canal aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva, ativa o sininho, se inscreve no canal pra gente poder ter essa aproximação, né? Então, toda vez que a gente postar alguma coisa, você vai ficar sabendo. E aí você vai poder acompanhar mais as nossas aulas por aqui. Isso aí. E não vai perder nada, não é isso? É isso aí. Agora, recapitulando, o balanço é essa figura aqui. I1, I2, I1, I2, I1, I2, parei aqui. Certo? Então, esse foi o balanço que a gente trabalhou na aula 1, né? E a gente vai dar seguimento a partir daqui, não é isso? Isso aí. Então, eu vou trazer a ideia aqui agora do parâmetro. O que é o parâmetro? Eu vou trazer aqui um ponto para a gente observar que a gente pode começar a pensar em alterar essa figura. Então, eu vou trazer aqui o parâmetro da direção. Vai ser bem simples. Basicamente, então, o que a gente faz no balanço? A gente abre e junta. E aí, a minha direção, ela tá parada. Eu tô de frente para você fazendo esse balanço, né? Abre e junta, abre e junta. Para eu mudar o parâmetro de direção, nada mais é do que eu mudar a direção enquanto eu faço o mesmo movimento. Então eu vou virando para um lado e eu também posso virar para o outro lado. Abre, junta, abre, junta. Então eu mantenho a mesma coisa que eu já estava fazendo nos pés e aí eu vou fazer essa virada para um lado ou para o outro, certo? Então quando a gente junta, vai ficar da seguinte forma. A gente começa pelo abre e junta. Então eu faço I1, e 2. E aí eu também posso, junto com o Robinho aqui, eu vou começar a mudar a direção. E aí o Robinho, virando o corpo dele, ele já me indica que a gente vai mudar essa direção junto com o outro. Então percebe que a gente continua de frente, mesma figura, mesmo abraço, só que a gente vai de leve aqui, mudando a direção. Isso aí. Aí é importante que você vá percebendo como é que você vai se comunicando com outra pessoa, porque a gente vai continuar pisando junto para continuar criando conexão com quem está dançando com a gente, né? Segura, a gente vai avançar, tá bom? Então, para a gente recapitular aquela relação do abraço, né? Eu que estou conduzindo aqui, ó, vou dar meu braço esquerdo. Eu vou pousar minha mão direita por cima. E meu braço direito, ó, nas costas da Evelyn. E meu braço esquerdo vai na parte do abraço fechado aqui por cima dos braços do Robinho. Isso aí. Beleza? E a gente vai criando uma relação circular aqui do abraço, para que a gente consiga fazer o movimento com tranquilidade. A gente cria uma conexão pelo ritmo, né, do abre e junta. Mas também pela energia. Então, sobre posicionamento, a gente também vai relembrar aqui, ó, que meu pé direito tá aqui posicionado entre os pés do Robinho. Então, o pé direito do Robinho também está posicionado entre os meus pés, tá? Assim a gente não fica se truncando toda hora. E aí, ao mesmo tempo, meu lado esquerdo está mais fechado do que o direito. Então, a gente está um pouco mais aberto desse lado e um pouquinho mais fechado desse lado, beleza? Isso. E essa relação aqui de distância, ela pode ir mudando de acordo com o nosso abraço. Posso ficar bem pertinho, posso ficar pouco médio e também posso ficar bem mais afastado. Mas como a gente está fazendo esse balancinho, vamos fazer ele juntinho aqui para criar uma conexão maior e gingar com mais tranquilidade, percebendo sempre o corpo do outro e por aí vai. Vamos para o parâmetro 2 agora. O parâmetro 2 vai ser o deslocamento. Então eu vou aproveitar esse mesmo abre-junta
para começar a sair do lugar. Então a gente fez a direção, a gente estava aqui no mesmo ponto e agora a gente vai fazer isso aqui e isso aqui. Bora fazer? Então a gente começou no lugar, no abre junta. Então eu faço abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Eu também posso fazer agora essa mesma marcação nesse mesmo andamento, balançando, só que eu vou para frente e para trás. Então eu vou deslocar. Ir para frente, 2, 3, 4. Também posso voltar, ó. Fui para trás, para trás, para trás, para trás. Uma coisa muito importante aqui é que o corpo começa a se comportar diferente. Então eu estou fazendo balanço. Quando eu faço balanço, eu faço paralelo. Balancei para um lado, balancei para o outro. Quando eu começo a fazer a caminhada, eu vou pensar que o corpo está em oposição. Então percebe, ó, que meu braço e minhas pernas estão trabalhando aqui em lados opostos. E aí a gente vai se deslocar dessa forma aqui, tá? Então, para um lado e para o outro, ou para frente e para trás, certo? Isso. Aí vai percebendo que quando a gente vai criando essa relação, quando a gente vai para frente e para trás, a gente vai numa linha vertical. E aí é importante que a gente vá para frente sem abrindo a perna, ó. Porque senão a gente continua no balanço. A gente vai transitar agora para a caminhada. Então, quando eu quero balançar, eu abro. Quando eu quero caminhar, eu vou em cima dessa linha, seja para frente ou seja para trás, né? Para que a gente crie uma relação de balançar e a relação de caminhar, certo? O princípio é o mesmo. Ainda a gente está em tempo, a gente está transferindo o peso, mas a gente vai criar duas relações diferentes. Beleza? Vamos fazer isso juntos? Isso. Aí, tudo igual, tudo tranquilo, tudo a mesma coisa, só que agora a gente vai abraçado, né? Então, o que é importante a gente lembrar do abraço? A gente precisa ir criando essa habilidade de transferência de peso junto da outra pessoa. Então, é tranquilo, mas vai prestando atenção no que você precisa ali comunicar quando esse deslocamento acontece. Então, eu vou começar fazendo aqui o abre junto. Ó. Então, fila, ó. 1, 2, 3, 4. Agora aqui, eu posso escolher se eu vou para frente ou se eu vou para trás. Vou começar indo para trás. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu posso transferir meu peso e mudar o sentido. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudei o sentido e continuo a caminhar. E também a gente pode voltar para o abre junto, que é o balancinho, certo? Então é importante que você vai percebendo a transferência de peso para você perceber o momento que você pode ir à frente ou o momento que você pode ir atrás. Sempre importante comunicar isso a partir do nosso tronco, porque quando a gente começa a deslocar, né, a gente primeiro precisa perceber o centro do nosso corpo, ó, agindo para que nossa perna complete, né? Então, ó, eu vou para frente e, consequentemente, ó, minha perna acompanha. E quando eu vou para trás, eu coloco a perna para achar o chão primeiro e depois vou chegando aqui com tranquilidade. Ó. Então, a gente vai criando essa relação para que a gente consiga comunicar para quem está dançando com a gente o sentido que a gente está solicitando aqui, ó. Então, dessa forma, quando a gente está pensando na perna primeiro e a gente está pensando em levar o centro do corpo todo, isso possibilita, né, facilita com que a gente fique pertinho. Então, quando a gente faz esse deslocamento, toda vez que ele começa a fazer o movimento, eu tô sempre junto com ele. Beleza? Então, tanto para frente, quanto para o lado, quanto para trás. Então, a gente pode ir brincando com essa ideia aqui o tempo inteiro, tá? Então, se a gente tem parâmetro 1 e parâmetro 2, que são direção e deslocamento, a gente já pode fazer o quê? Girar todo o salão apenas com o balanço, né? O balanço e a caminhada, que foi a figura que a gente estava trazendo aqui
para se manter nesse andamento. Vamos experimentar um pouco? Vamos lá, vou começar no balanço. 1, 2. 1, 2. Aí vou circulando de maneira aleatória, sempre percebendo a conexão com quem está dançando comigo. E também posso começar o quê? A deslocar. Faço o balancinho para mudar o sentido. Posso mudar de novo, ó. Voltando pro balanço. E vou fazer aqui um pouquinho aleatório para você ir percebendo. Ainda dentro do mesmo movimento, do mesmo passo, a gente vai colocar mais um parâmetro para a gente começar a improvisar ainda mais, que vai ser o parâmetro corredor. E aí eu vou explicar para você do que se trata o corredor. Quando a gente está aqui abraçando, como a gente começou, tinha a ver totalmente com a nossa direção, né? Então, como a gente tinha falado, meu pé direito está aqui direcionado de frente para o Robinho. Aí, se liga só. Aqui meu peito está de frente. Corredor nada mais é do que quando a gente começa a usar esse lado ou esse lado, tá? Lembrando que quando a gente está dançando a dois, a gente ainda cria uma relação. Então a gente não está nem aqui e nem aqui. A gente está sempre se procurando. Então a gente começa a ter essa procura aqui do peito quando a gente está aqui nas laterais. Quando a gente está usando as laterais, a gente chama de corredor. Então, a gente está no corredor, a gente está no corredor lateral, a gente está no corredor da direita, no corredor da esquerda, a gente está se tratando de que o nosso par não está de frente para a gente, mas está ao lado, numa relação inicialmente paralela. Vamos ver como isso funciona? Então, inicialmente, quando a gente começou a deslocar lá no improviso anterior, a gente estava aqui, ó, de frente um para o outro. E aí, quando o Robinho começou a deslocar para frente, eu também estava continuando aqui a ficar de frente para ele, ó. 1, 2, 1, 2, tá? E voltando igual. 1, 2, 1, 2. Agora, o que a gente vai adicionar nessa brincadeira? Isso aqui, ó. Então, o Robinho vai à frente, eu também, e eu vou continuar indo atrás, só que cada um na sua linha. 1, 2, 1, 2, ou voltando também. 1, 2, 1, 2. Ainda assim, dá pra gente fazer desse lado, né? Então, faço 1, 2, 1, 2 e também 1, 2, 1, 2. Essa posição aqui é menos comum, que a gente usa do lado de cá. Ainda assim, ela acontece em alguns momentos, tem algumas horas em que eu passo para cá, mas é um corredor um pouco menos utilizado do que esse aqui do lado direito. Sim. Aí, coisas importantes para a gente se atentar. Quando a gente está ao corredor, é importante que a gente vá para frente e para trás, mas que a gente procure quem está dançando com a gente. Então, é importante que o nosso corpo, ó, ele tenha um pouco mais de mobilidade, principalmente a nossa relação de tronco, para que a gente vá caminhando, ó, e as nossas articulações consigam buscar a outra pessoa, por mais que eu esteja indo para frente. E aí, eu não estou falando da gente só olhar para a pessoa, mas a gente está falando do nosso corpo buscar a outra pessoa. Então a gente vai criando, ó, uma relação aqui de oposição que a gente falou lá no início, não é isso? Então a gente está sempre procurando a outra pessoa. O outro ponto importante também é a gente sempre se manter numa relação proporcional. O que eu quero dizer com isso? Ó? A gente está nessa relação, eu vou me manter aqui numa forma onde eu não passo da Evelyn, nem a Evelyn passa de mim. Ou seja, basicamente a gente vai ter procura aqui se manter num contato visual. Então, eu vou sempre conseguir olhar o peito do Robinho de uma forma tranquila. Se eu tô aqui de lado, para eu olhar o peito do Robinho, eu tenho que fazer isso aqui, ó. A gente perde a nossa postura, né? Então, eu vou me manter um pouco mais à frente dele e aí a gente consegue se observar. Mesmo fechado, isso se mantém. Isso aí. Aí vai tomando cuidado para você não deixar ela ir pro seu sovaco, ó.
Senão a gente começa a ficar numa relação aqui desconfortável. E a gente vai perdendo conexão, né? Então, deixa sempre, ó, quem tá dançando com você é à sua frente. E a gente vai criando essa relação, ó. E aí dá pra balançar, ó, gingar, deixar o corpo bem soltinho. E a gente pode fazer isso tanto pra frente quanto pra trás, igual a gente fez um de frente pro outro. Vou fazer aqui na outra lateral, certo? Então tô lá, ó. 1, 2, 1, 2, voltei. 1, 2, 1, 2. E aí, a gente também pode fazer esses movimentos circulando, assim como a gente estava fazendo na improvisação, né? Então, a gente pode começar a desenhar linhas curvas também pelo nosso espaço. Assim como a gente estava fazendo em linhas retas, a gente também pode começar a fazer coisas mais circulares, né? Mais onduladas. Também super cabe dentro do nosso improviso. Bora adicionar isso aqui no nosso improviso mais uma vez? Sim, então vai ficar balanço, caminhada e os parâmetros de corredor e deslocamento, não é isso? E direção. E direção, é isso aí. Vamos ver como é que fica? Bora. Já vamos fazer a caminhada no corredor. Então vou lá, ó. 1, 2, 1, 2. Vou e volto. 1, 2. Sempre mantendo a conexão quem dança comigo, buscando o tronco. Vou começar a circular um pouquinho, mantendo ainda a caminhada no corredor. Posso ir para trás também, como a Evelyn vem para frente. Não preciso fazer grande, o importante é continuar sempre transferindo o peso. Vim aqui pro balancinho. A gente voltou de frente agora, reparou? Posso ir tanto para um lado quanto para o outro. E vou caminhar mais um pouquinho, sendo que agora eu vou mudar o corredor e vou pro meu lado esquerdo. Vou improvisar aqui um pouquinho livre. Fala aí pra mim agora, tá gostando? Tá aprendendo? Então, fique sabendo que a gente tem o Gafieira do Zero, né? Que é um curso online onde a gente ensina tudo isso e mais um pouco, não é isso? Uhum. A gente tem repertório, fundamento, técnica, habilidade, tudo para fazer você desenvolver desde o zero, desde o início, né? Então, assim como você está aprendendo com a gente aqui, a gente está te apresentando o fundamento improviso e a gente está aproveitando ele ali nas bases, a gente também pode aprofundar mais a improvisação em outros movimentos. E a gente também pode trabalhar não só isso, mas musicalidade, conexão, abraço, ritmo, postura, né? Sim. E muito mais. Então tem muita coisa para se aprender no Samba de Gafieira e você pode acessar o nosso curso aqui na descrição, aqui embaixo, certo? Bora continuar? Então, lá na aula 1 também, a gente trouxe o passo básico, a marcação básica. De que se trata? Assim como a gente estava fazendo no balanço, uma transferência que abre e junta, no passo básico a gente faz a marcação no lugar, ó. Transfere, transfere e desloca. Ou transfere, transfere e desloca, né? A gente chama essa marcação aqui de contratempo, que é o rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Sim. Então é uma marcação rítmica diferente, né? É a segunda marcação básica do Samba de Gafieira, não é isso? Isso aí. Então a gente vai utilizar isso aqui como estrutura e aí na marcação básica oficial a gente faz para frente e para trás, né? Então faz contra, frente, contra, atrás. Então, juntinho, juntinho, desloca, juntinho, juntinho, desloca. Inclusive, certo? Na aula 1, a gente também fez uma variação dessa base, que foi o Passeio. passeio. Mas se você quiser saber mais, Vai lá. assista a aula 1. Isso aí. Hoje a gente vai trazer aqui a marcação básica como também uma ferramenta de improvisação. E aí ela vai ter uma alteração muito importante, que é o seguinte:
A partir do momento que a gente entende essa ideia de transferência de peso, e a gente está fazendo isso no lugar e um deslocamento. No lugar e um deslocamento. Eu posso fazer isso para frente e para trás, mas eu também posso fazer isso para direção que eu quiser, certo? Então a gente vai trabalhar justamente nesse ponto da direção que eu quiser para a gente conseguir criar essa improvisação, né, que realmente vai acontecer aquilo. Quando o Robinho for me conduzir, eu realmente não sei o que vai acontecer, porque essa decisão de condução vai partir dele e a gente vai conseguir se conectar por causa da transferência de peso. Tá fazendo sentido? Vamos testar um pouquinho. Eu vou fazer a contagem e eu vou fazer essa marcação no lugar e desloco. Quando eu deslocar, tanto eu quanto o Robinho vamos fazer pro lugar que a gente quiser. Pode ser para frente, pode ser para trás, pode ser para o lado, pode ser para o outro, pode ser diagonal, enfim, experimenta. Pode ficar até no lugar se você quiser, tá? Então faz aí com a gente. Bora lá. 7, 8 e juntinho, juntinho, desloca. 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 E por aí vai. Como é que foi? Rolou aí? Ó, uma coisa muito importante é juntinho, juntinho, desloca. Não vale, tá? Então a gente transfere o peso e a gente sempre vai usar a perna livre para fazer esse deslocamento. E aí pode ser para frente, diagonal, lado, trás, o que for, mas é sempre com a perna livre, tá? Toma cuidado para você não fazer a perna trocada, tá? Sim. Vai percebendo também que quando a gente faz esse juntinho, juntinho, desloca, a gente ainda consegue perceber o peso do nosso corpo. Então, é importante que a nossa bacia, ó, também crie espaço para a gente ir, de fato, passando o peso. Porque senão, às vezes, a gente fica aqui, ó, a gente não consegue passar o peso por completo. Ou seja, a gente não relaxa o corpo e a gente também não consegue passar essa informação para quem está dançando com a gente. Então, quando você estiver fazendo juntinho, juntinho, ó, vai percebendo, ó, a sua bacia, ó, como é que ela consegue manter uma relação aqui de flexibilidade, não é isso? Ó? Tchum, tchum, desloca. Ó. Eu sinto o peso do meu corpo a cada transferência. Não é para marchar. Tum, tum, tá. Então, ó. Tum, tum, tá. Tô aqui, ó, naquele samba, vendo aquele show do meu artista preferido. Tô lá, ó. Tacatica-tum, tiki, tacatica-tuguru. Que aí, ó, o nosso corpo ele vai balançando e você vai percebendo cada vez mais sua movimentação fluindo, não é isso? Isso aí. Vamos fazer juntos? Bora fazer junto. Então é isso. Robinho agora vai conduzir. Eu vou precisar prestar atenção na direção que ele está decidindo para o movimento, tá? E aí a gente vai começar a se conectar por aqui, certo? Então vamos lá, ó. 7, 8 e juntinho, juntinho, desloca. 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 E por aí vai. E aí, uma coisa importante também com relação ao abraço é a gente manter essa relação circular. Porque quando eu vou para qualquer lado, ó, que eu vou fazer o deslocamento, o meu braço é a continuação do meu corpo. Então, ó, quando eu vou para o lado, ele precisa comunicar também, ele precisa ir junto. Ó. Juntinho, juntinho, ó, eu vou junto. Porque senão a gente começa a ir e deixar o braço. E aí a gente acaba não comunicando também com quem a gente está dançando, não é isso? Então o nosso corpo vai e o abraço tem que ir junto, tá bom? Taca-tique-tum. Pra gente vai ser a mesma coisa, certo? E uma outra coisa muito importante é que eu vou prestar atenção sempre no peito dele. Então, quando ele começa a fazer esses deslocamentos, eu tô prestando atenção bem aqui, ó, que vai ser a primeira intenção que ele vai dar. Então, quando ele começa a deslocar, aqui já tá me anunciando. 1 e 2.
1 e 2. 1 e 2. E aí, além disso, a qualidade da transferência do movimento que a gente vai ganhando com o tempo, isso também vai ajudando a gente a se entender melhor, tá? Espero que você consiga fazer aí com seu parceiro. Se você não tiver seu parceiro agora, treina sozinho, se conecta com a música e vamos praticar um pouquinho, beleza? Então vou começar aqui abraçando e vou transferir logo meu peso para a perna direita e a gente vai começar a partir daqui. Então fila, ó. Juntinho, juntinho, desloca. Juntinho, juntinho, desloca. Pode ser bem aleatório mesmo. Isso. Depois, a gente pode adicionar também o parâmetro de direção. Então, no juntinho, juntinho, ó, eu mudo a direção. E vou improvisar também um pouquinho aqui, brincando com o peso, com o corpo e me conectando aqui com quem está dançando comigo, ou seja, Evelyn Beatriz Malvares. Então hoje a gente trouxe aqui formas de improvisar a partir dos passos básicos do samba de gafieira. Balanço, ou abre-junta, e marcação básica, né? Passo básico. Então, espero que você aproveite bastante. Espero que isso tenha sido proveitoso para você. E lembrando, para você não deixar de se inscrever no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho e, se você tiver interesse, adquirir o nosso curso Gafieira do Zero, que está aqui na descrição, certo? Esperamos você no próximo vídeo. É isso um beijo aí. E até a próxima. E fica aí com a gente fazendo as duas improvisações juntinho, aqui dançando dentro da proposta. Bora lá!
Tchau.